Agora podemos dar início à mesa redonda. Tá? Muito obrigada pelo convite, né? Essa é uma iniciativa, essa mesa redonda em homenagem ao Dia da Mulher, né? É uma iniciativa da Associação dos Engenheiros de Pesca, tanto do estado do Pará quanto do Amapá, tá? E para quem não sabe, né, a Associação dos Engenheiros de Pesca é uma organização social que foi fundada em 1985 e ela tem o intuito de defender os direitos e interesses da categoria nesses dois territórios. Então, nós mulheres, no dia de hoje, né, nessa mesa redonda, estamos inclusas nessa defesa, né? E a associação, considerando todos os associados, considerando a gestão, ela deseja que nesse 8 de março nós tenhamos um maravilhoso dia. Então, que melhor forma, né, de comemorar nós estarmos aqui discutindo, falando um pouco sobre as nossas experiências como mulheres na academia, como engenheiras de pesca, já na vida profissional. A associação gostaria de externar, né, que ela deseja, além de que as mulheres tenham um dia maravilhoso, deseja que elas tenham mais respeito, reconhecimento e amor em todos os dias da sua vida. Então, as mulheres merecem um mundo que nunca lhes falte força para dias de suas vidas. Nós merecemos um mundo. Então, as mulheres, elas tanto em casa quanto no trabalho, em qualquer outro local, que nunca nos falte força para combater quem pensa o contrário de que a mulher merece o mundo. Para retratar isso, a associação trouxe, né, uma citação do escritor e músico brasileiro Ale Barbosa, que queriam que ela fosse do lar, mas era do ler. E com essa liberdade, ela era de onde quisesse ser. Então, inclusive, ela era da engenharia de pesca, ela é da engenharia de pesca, nós somos engenheiras de pesca, né? Então, nós temos muitas mulheres inspiradoras. Aqui nós temos uma mesa redonda cheia de experiências que nós queremos compartilhar, tanto de suas trajetórias de vida, quanto de trajetórias acadêmicas e profissionais. Então, o tema da mesa redonda de hoje são engenheiras de pesca que inspiram. Então, elas vão compartilhar hoje algumas experiências acadêmicas e profissionais. Essas engenheiras, elas estão espalhadas no território do Pará e do Amapá, então atuam em várias áreas, tem muita experiência para trazer. E essa mesa, na data específica de hoje, no dia 8 de março, ela tem o intuito, né, de conservar, de preservar e reafirmar direitos femininos conquistados com muito esforço e luta ao longo de toda a história. Então, a nossa conversa de hoje é como esse 8 de março pode ser encarado na nossa vida contemporânea, na nossa atuação como engenheira de pesca, na nossa vida como acadêmicos. Tem vários acadêmicos, temos 58 pessoas, muitos estudantes, muitos engenheiros já formados, e que querem escutar um pouco mais da perspectiva, das experiências dessas mulheres, dessas engenheiras de pesca que estão aqui hoje. Então, elas se dispuseram, né, no dia 8 de março a falar conosco, e a primeira que eu gostaria de ouvir um pouco é a Gabriela, e a gente quer ouvir um pouco justamente sobre essas experiências que ela teve, né, ao longo da vida acadêmica, tanto graduação quanto pós-graduação, quanto na vida profissional como mulher, se ela traz alguma experiência, algo que marcou na vida dela e que ela trouxe e que foi um marco para, de fato, ela preservar e reafirmar os direitos femininos conquistados que a gente todo dia tem que estar trabalhando, né? E a Gabriela, ela possui graduação em engenharia de pesca, ela é engenheira de pesca pela Universidade Federal do Pará, se formou em 2012, tem mestrado em recursos pesqueiros e aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Atuou como professora substituta no IFPA, Campus Bragança, nos cursos de nível técnico de pesca e aquicultura até 2018. Tem experiência em manejo e conservação de recursos pesqueiros, dinâmica de populações, avaliação de estoques e controle de qualidade de alimentos. Então, atualmente, ela atua com controle de qualidade e é responsável técnica em uma empresa exportadora privada do setor pesqueiro. Então, eu inicio a fala de hoje com a Gabriela Costa Sarmento e, ao longo da nossa mesa redonda, eu vou apresentando as engenheiras de pesca que vão falar um pouco mais pra gente hoje. Gabi, você tem uns 10 minutinhos, fica à vontade. Quando estiver chegando perto, eu te aviso, tá bom?
Tá bom. Tá legal o meu áudio para todo mundo? Tá ótimo. Na verdade, eu fui pega de surpresa, né? Porque eu tava pensando, eu acho que vai ser em ordem alfabética, e aí não vai ser não vou ser eu a primeira. Eu tava esperando. Mas, assim, é um prazer, eu agradeço muito o convite. E eu não, apesar de eu ter pensado o dia inteiro sobre isso, né? Foi bom porque eu fiquei recordando a minha trajetória. Eu não montei nenhum script, nada desse tipo. Então, é muito legal, muito interessante recordar. Porque a minha graduação, na verdade, eu fiz até o curso técnico no final do Cefet, que agora é o IFPA, né? Então, eu venho do curso técnico em pesca também. E eu acho que a minha trajetória na academia, eu não tive, assim, grandes dificuldades por ser mulher. Eu me considero até sortuda em relação a isso, porque eu tive orientadoras e pessoas que me cercaram muito... Pessoas muito, assim, maravilhosas mesmo, né? Que me cercaram e me ajudaram muito. Eu acho que em relação à academia, eu só preciso reforçar, eu acho que foi o que eu lembrei hoje, uma dificuldade que eu tinha era quando... vai ser muito bom a colega que embarcou, eu vou me inspirar muito no que ela vai contar, porque o que eu tinha de mais receio foram as vezes que eu precisei me expor em algumas situações que eu senti muito medo. Hoje eu passei o dia pensando nisso, em que, nossa, como com 20 anos, 21 anos, eu me expus em algumas situações que eu achava que qualquer coisa poderia acontecer comigo naquele momento, entendeu? A gente uma vez fez um ESO, que era um estágio obrigatório, e a gente foi para Curuçá, e chegando lá, minha turma achava que a gente ia ficar na cidade, mas a gente foi para um monte de ilha. Ninguém estava esperando isso, a gente foi para um monte de ilha e só tava eu e mais uma colega mulher e todo o resto, toda a galera era homem, tanto os meus colegas de sala, quanto todo mundo do ICMBio, todos os pescadores, todo mundo. E só tava eu e essa colega mulher. E a gente, assim, tipo, olhou uma para outra e falou, vamos lá, né? Porque eram 8 dias, se eu não estou enganada, eram 8 dias. E foi bem difícil, todas as questões, assim, de banho, coisas triviais, sabe? Ir ao banheiro, eu tô na expectativa da colega do camarão. E foi muito difícil porque a gente precisou dormir, cada dia a gente dormia num lugar diferente, a gente dormiu na embarcação, dormiu na casa das pessoas. E eu lembro bem dessa minha colega de sala, que ela teve o evento da menstruação nesse período. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ela dizia assim para mim, Gabi, eu preciso de ir no mato, assim, eu preciso que você vá comigo. E aí a gente ia nós duas, assim, para que ela pudesse, né, se higienizar. E era muito complicado, porque... Vocês estão ouvindo bem, Brabo? Tá? Era bem complicado, porque, assim, eu tava ali como se eu fosse defendê-la de qualquer coisa, né? Como se eu fosse conseguir fazer qualquer coisa, mas assim, eu acho que o fato de eu estar com ela ali, ela se sentia mais segura, e eu ficava dizendo, vai lá, eu tô aqui olhando, não tem ninguém. Eu acho que essas questões para nós, engenheiras de pesca, por ser uma profissão onde a gente lida muito com esse meio mesmo dos pescadores, a gente fica um pouco... a gente passa um pouco por essas situações onde a gente já sente medo normalmente, andando na rua a gente sente medo, né? Então a gente ficava muito apreensiva, mas graças a Deus, meus colegas de sala foram muito importantes nesse momento, eles ajudaram muito a gente. Agora, questão profissional, realmente, atualmente, né, eu estou no setor privado, já passei por três indústrias com CIF, é a minha terceira indústria como controle de qualidade e responsável técnica, né? Já vim do peixe, agora estou na grude, na bexiga, e os maiores desafios são desafios de liderança, porque o chefe de controle de qualidade, ele já diz, né, o chefe de controle de qualidade. Então, para que a gente mantenha o CIF, a gente precisa ter o domínio, digamos assim, de um todo, sabe? Não são só as pessoas que estão dentro da indústria, mas as pessoas da área administrativa,
as pessoas que dão manutenção nas máquinas, nos terceirizados. E em alguns momentos é bem complicado, porque se trata mesmo de uma grande maioria, né, de sexo masculino, e olharem pra gente e falar assim, vai, sabe, vou te obedecer, é mais ou menos assim. Graças a Deus também, ao longo do tempo eu venho desenvolvendo uma forma de lidar com isso, mas é muito desafiador, em alguns momentos é assustador, mas a gente vai aprendendo no dia a dia a lidar com isso. Uma coisa importante para falar é que não é só a liderança dos colaboradores que estão sobre a nossa responsabilidade, que fazem com que a gente tenha um desafio muito grande no dia a dia, mas também existe o desafio daqueles que são as pessoas que nos contratam, né? Porque existe uma hierarquia no setor privado, onde você é contratado por alguém e aquela pessoa é que te paga teu salário, entendeu? E também abaixo de você tem todas as pessoas que estão ali colaborando com o processo. Então, existem esses dois níveis de dificuldade. O nível com colaborador, eu sinceramente considero mais fácil, por incrível que pareça. Eu considero mais fácil, porque com o passar do tempo, a gente vai conseguindo ganhar estratégias e jeito e formas, sabe, de falar com a pessoa e não assim chegar mandando, ordenando, que não dá certo. Mas assim, você consegue, com o passar do tempo, adquirir essa habilidade, digamos assim, de conduzir o processo. Mas, quando se trata daqueles que nos contratam, é bem complicado, porque a necessidade faz com que você não consiga bater, você não bate de frente, você não pode bater de frente. E por muitas vezes, assim, as palavras, elas falam, os olhares falam, e as atitudes falam, e é o mais difícil porque nos coloca num lugar de ser subestimadas, assim, sabe? Nossa competência subestimada, aquilo que a gente sabe que poxa, você sabe, você estudou, você dá uma resposta segura para aquilo, você tem experiência, mas a pessoa te olha e diz assim, tá legal, vou ligar pro fulano para saber se realmente isso que você tá falando faz sentido. E isso é muito complicado, assim, porque a gente precisa ter um equilíbrio. O setor privado, ele traz isso. Eu já tive experiência no setor público, não que isso não exista no setor público, mas o setor privado, você precisa ter uma linha muito tênue de equilíbrio, aquilo que você pode aceitar e que você acaba que aceita, porque você precisa, é o teu trabalho, é o que gera a tua renda da tua família, né? E, ao mesmo tempo, você precisa se colocar em algumas situações e dizer assim, não é assim, sabe? Eu já tive um problema, tá gravando, né? Eu já tive problema com um fiscal do Ministério da Agricultura que queria dizer para mim o nome científico de uma espécie que estava errada, que eu tinha feito toda a papelada e ele dizia que estava errada, mas, sabe, aquela coisa assim, eu disse para ele, não, tá correto. Ele falou assim para mim, vem cá, você é o quê? Eu sou engenheira de pesca. Pô, você tá errada, minha filha. O mínimo que você devia saber era o nome científico de uma espécie. Sabe, cara, aquilo assim, aqui, eu engoli tudo. Eu engoli um choro, eu engoli uma raiva, eu engoli tudo. Falei, bom, então vamos resolver, porque eu precisava liberar o embarque, né? Precisava liberar a exportação, e ele queria me dizer que o nome da corvina não era o nome da corvina e dizia um outro nome. Eu ainda tenho algum minuto? Tenho. Tem 2 minutos. Tá. Mas, assim, acho que eu tenho muita história para contar. O meu maior desafio foi o dia que eu precisei realmente demitir um colaborador, porque ele estava trabalhando com fraude, fazendo fraude dentro da indústria, né? E eu pude comprovar isso através da minha rastreabilidade, através do meu trabalho, que são os registros, o controle de lotes, as notas, eu pude comprovar e tive absoluta certeza. E ele foi demitido por justa causa. E eu lembro bem quando eu nem sabia que ele tinha ido lá, e eu passei no hall da indústria e ele estava lá, ele tinha acabado de ser demitido por justa causa, perdeu todos os direitos, e ele me peitou.
ele falou... Eu peço só um minuto. Ele me falou assim, como é que tu podes ter certeza de que eu tô roubando? E ele levantou a voz e levantou o peito, assim, sabe? Sabe quando tu tem a sensação que a pessoa vai te atacar? E assim, eu tive que respirar fundo e em fração de segundo dizer assim, meu querido, você já recebeu a sua demissão, e se você trata com o diretor, qualquer dúvida que você tenha, você trata com a direção da empresa, e eu não tenho por que te dar satisfação do meu trabalho, tá, querido? Bom dia, passe bem, fui embora. Mas, gente, pensa no medo. Eu fiquei desse homem. Fiquei com tanto medo, eu fiquei uma semana chegando e saindo do trabalho, eu pegava em Coraci, era lá em Coraci, eu pegava o ônibus e ficava assim, caraca, ele sabe a hora que eu saio, ele sabe a hora que eu chego, então... Eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive, né, na indústria, foi quando de certa forma, eu descobri, através do meu trabalho, essa fraude que ele estava fazendo. E foi muito difícil, mas eu sei que o meu tempo está estourando, então quero concluir, né, como eu posso contornar, como eu posso vencer isso. Bom, com competência, a gente tem que ter certeza absoluta do que a gente está fazendo, a gente tem que ter respaldo do que a gente está fazendo, e claro que muitas vezes a gente precisa de ajuda, os nossos colegas, eles nos ajudam. Então, sendo competente, a pessoa vai reconhecer a tua competência, vai respeitar o teu trabalho, e eu acho que se colocando também, se posicionando, tendo equilíbrio emocional e tentando, né? Tentando superar esses obstáculos, essas dificuldades. E eu acho que a gente vai caminhando e vai conquistando o nosso espaço cada vez mais, assim, com competência e com respeito. É isso, sabe? Eu fico muito feliz de estar falando isso aqui com vocês, porque é uma trajetória da minha vida e eu cheguei até aqui, né? Ainda estou. Fico muito feliz mesmo, agradeço muito. E é isso. Se eu tivesse mais tempo, eu contar um monte de história, mas é isso. É a minha colaboração. Eu espero ter colaborado com vocês. Obrigada, Gabriela. Olha, muitas mensagens aqui. Um abraço. Sinta-se confortada. Se possui uma trajetória de inspiração para todas nós. Então, são histórias que nós ouvimos, que lá na frente, se um aluno passar pela mesma situação, vai lembrar do seu relato, vai lembrar que você teve coragem de enfrentar, que não se retraiu, né, por ser mulher, viu ali que você tinha uma posição de igualdade, que você estava fazendo o seu trabalho, que você estava com competência, tem informação para tomar aquela decisão. A Bitlane fez uma pergunta aqui, se você já se sentiu desautorizada pelo fato de ser mulher. Eu acho que você falou um pouco sobre isso, né? Se você quiser falar mais um pouquinho, acho que um minutinho, a gente já passa. Eu já me senti desautorizada, eu já me senti zombada por ter uma solução para um assunto e a pessoa zombar mesmo na minha cara. Gente, questão salarial, eu acho que isso passa um pouco por ser desautorizada, tá? Recentemente eu passei por uma situação assim salarial. Eu estava prestando consultoria para uma pessoa e essa pessoa me pagava um valor X aceitável e tal, né? E aí eu não pude mais fazer essa consultoria por questões pessoais, eu me mudei. E aí eu indiquei um colega nosso, engenheiro de pesca, que estava na mesma cidade a qual eu prestava consultoria. E aí depois ele mesmo me falou que o cara simplesmente dobrou o valor para ele. Ele disse assim, ele mesmo me falou, Gabi, tu não vai acreditar, eu tive lá, quanto foi que tu me falou que ele te pagou? Ele pagava X, pois ele tá me pagando Y. Entendeu? O dobro, gente, o dobro. E o próprio colega nosso, engenheiro de pesca, disse assim, Gabi, eu tive certeza que ele não me questionou porque eu sou homem. Eu senti isso. O colega homem sentiu isso. Agora, você imagina eu sendo mulher, como a gente não percebe, né? Então, eu já me senti, sim, desautorizada várias vezes. Várias vezes. Certo, obrigada, Gabi. Tem outras perguntas, vou deixar para a rodada final, para a gente dar, né, oportunidade para outras mulheres falarem. Eu acho que isso, inclusive, é pauta para a associação, né, para a gente discutir essa questão de tabela. São questões super pertinentes para que a gente coloque na pauta da gestão atual. Né? Obrigada, Gabi. Foi inspirador ouvir o teu relato. Eu nunca trabalhei assim, da forma que você trabalhou, então é uma experiência ímpar.
Agora a gente vai falar um pouco, tá saindo ali do Pará, vem para o Amapá, né? Bem pertinho, atravessa o rio, quem já fez essa viagem de barco, já fiz várias vezes. Então é uma viagem bem legal, quem não fez ainda, faça. Mas aqui no Amapá nós temos também engenheiros de pesca, nós temos a universidade, né, do estado do Amapá que forma engenheiro de pesca. A Ingrid Lins da Silva Ferreira, ela não se formou na UEAP, tá? Ela se formou na Universidade Federal Rural da Amazônia, mas ela atua aqui no estado do Amapá. Ela tem mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais, ela terminou o mestrado dela em 2015, é servidora pública do estado do Amapá, atuando no URAP. E Ingrid, você está aí, está me ouvindo? Se você puder contar um pouco da sua experiência ao longo, né, da vida acadêmica e profissional, experiências. Boa noite. Boa noite, você passou. E fica à vontade, eu vou iniciar o teu tempo aqui quando estiver terminando. Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todas. Parabéns também a todas as mulheres. Um pouquinho nervosa, né? Primeira vez. E parabéns a Gabi. Acho que toda etapa é uma superação, né? A gente vai, como você falou, revivendo todo aquele contexto, aquela história, né? Desde quando começou, a gente relembra muitos fatos, né? Eu sou formada na UFRA, como a Luísa já comentou. Eu me formei em 2007, eu sou da 4ª turma da UFRA. Na academia, eu não encontrei tanta dificuldade, né, por ser mulher, mas um dos fatos que já foi comentado aqui, que a gente, enquanto mulher, não podia participar, era do embarque, né? Muitas vezes, ou por proteção, né, ou porque a empresa realmente não aceitava que mulher embarcasse, né? Então, muitas vezes eu trabalhei no laboratório, trabalhava com mapa de bordo que os meninos embarcavam e traziam, mas embarcar realmente, acho que esse foi um dos fatores limitantes naquele momento dentro da universidade, né? Eu passei a minha vida acadêmica toda em laboratório, né, trabalhando com camarão, com pesca de arrasto, caranguejo, que foi um dos que eu mais trabalhei foi no manguezal, né, com período reprodutivo de caranguejo-sá, na reserva de Curuçá e na reserva de Soure. Eu jamais tinha imaginado que eu ia trabalhar com extensão rural. E aí, me formei em 2007, fiz alguns concursos e depois prestei concurso para o estado do Amapá. Na época era para o PESCAP, Agência de Pesca do estado do Amapá. É uma atividade totalmente diferente do que eu já vinha, né, trabalhando. E já estou há 11 anos no estado do Amapá. Durante esses 11 anos, eu tive o prazer, né, de trabalhar em alguns leques dentro da engenharia de pesca. Eu trabalhei com a parte de projetos, para captação de recursos, junto ao governo federal. Depois eu passei para a parte de gestão, fiquei 2 períodos como coordenadora. No PESCAP eu fiquei 2 anos como coordenadora de desenvolvimento em pesca e aquicultura. Depois que o PESCAP foi extinto, no final de 2019, eu fui convidada para assumir a coordenação de aquicultura, de extensão aquícola no estado do Amapá, e fiquei por mais uns 13 meses. Hoje eu estou apenas como extensionista, né? Extensionista e que é extensão e na parte mais da prática mesmo de campo. Quando se trata de ir para campo, é totalmente diferente de quando você está fazendo gestão, né? A parte de gestão, ela também me deu um leque muito amplo, né? De você discutir projetos, de você discutir políticas públicas voltadas para o setor. E desde quando eu comecei a assumir a parte de gestão, eu encontrei dificuldade na parte de governo, secretarias, por eu ser a única mulher dentro do setor econômico numa pasta, né? E a maioria são homens, e para você se colocar as suas ideias e você defendê-las, você tem que ser muito, como eu posso dizer, muito claro e objetivo. E para quem me conhece, sabe que eu tenho
o meu modo, minha forma de falar, às vezes ela é muito, né, imponente. Então, eu acabei agregando essa minha forma de falar, eu acabei ganhando um pouco de espaço. Mesmo sendo a única mulher dentro do setor econômico, discutindo políticas públicas, quando eu digo a única, eu digo em relação à parte de gestão mesmo, de estar com um cargo dentro de uma instituição, de você discutir políticas públicas. E ainda é muito pequeno, né, o número de mulheres que estão presentes hoje na parte de gestão. São pouquíssimas, principalmente quando você fala de gestão para o setor produtivo, setor econômico, são poucas. E o setor, ele requer que você que você tenha projetos, que você tenha ideias que realmente desenvolvam o setor. E quando você vai para uma mesa discutir com secretários que já tem anos dentro daquele setor e você começa a propor inovações, você não é bem vista, né? Você é um pouco assim, olhar no meio de banda, principalmente porque, acabou de chegar, eu já estou há 40 anos aqui e ela está chegando querendo mudar tudo. É um pouco complicado, mas como eu falei para vocês, tem que ser claro, objetivo, direto. Só dessa forma a gente consegue realmente se posicionar e deixar muito claro o nosso propósito dentro de uma gestão. Em relação ao campo, eu jamais imaginei que eu fosse ser extensionista. Jamais. De ir para campo, de ter que estar lidando com piscicultura, então, jamais. Né? Então, foi um grande desafio para mim ir para campo. Não que eu temesse, se tivesse medo de ir para campo, não é isso, mas é você realmente ir para campo, você está trabalhando com produção, você está lidando com o produtor. E logo no início eu senti dificuldades enquanto mulher, sim, porque eu nunca ia só, eu sempre ia com um grupo de amigos, e a maioria são homens. E quando eu chego com o produtor a primeira vez, se eu vou acompanhada de um colega, o produtor lhe dá mais atenção para o meu amigo do que para mim, né? Então ele começa a perguntar, e a gente se apresenta, começa a questionar sobre produção e tudo. Normalmente eles se direcionam mais para o técnico, para o meu colega. Né? Aí, só que eu tenho o prazer de trabalhar com uma equipe muito boa dentro do RAP, na parte de liga de pesca. Os meninos, eu não tenho que me queixar, então sempre eles nos deram abertura para as mulheres. Opa, acho que nós tivemos um probleminha com a conexão da Ingrid. Vamos aguardar só um pouquinho. Marcos, se você puder acionar ela via WhatsApp e ver o que aconteceu. Ela já estava com 6 minutinhos. Vou parar aqui. Umas 4. A gente pode, até se ela tiver com dificuldade, pode seguir para a próxima e depois volta. Ó, ela entrou aí. Um celular, talvez. Ingrid, está me ouvindo? Ingrid? Opa. Oi, voltei. Certo. Pode continuar falando, fica à vontade. E aí quando você está em campo, você sente essa dificuldade. Só que aquilo não é claro, né? Mas você começa a observar que foi tratado de uma forma diferente, referente ao seu colega. Porém, ao longo do tempo, você vai ganhando a confiança do produtor e aquele modo, né? Aquela tratativa vai se diferenciando. E é isso que faz a diferença no seu atendimento no campo. É você ser sempre claro com o produtor, objetivo, direto, você ser participativo. E as meninas comentando em relação aos desafios, eu já fui testada várias vezes no campo, né? Eu chegar no campo com o produtor e o produtor perguntar por que eu tenho que colocar ração no decorrer do tanque? Por que eu tenho que jogar calcário? De eu falar que o tanque dele poderia ser, o talude poderia ser inclinado e tudo, eu começar a opinar sobre as melhoras na atividade e ele começar a questionar. Houve uma situação em que o produtor, ele
falou mal do engenheiro de pesca que fez o projeto para ele, começou a dizer que ninguém sabia nada, quem sabia era ele. E eu sempre respeito muito a opinião, né? Sempre ali, estou ouvindo. Só que quando ele começou a me testar, eu também comecei a responder. Então, isso é muito difícil para nós mulheres, tá? É complicado. Quando eu falei para ele que eu não iria atender ele, que ia ficar uma outra colega responsável, ele perguntou, mas ela é bonitinha que nem você? Né? Então, são esses desafios que a gente encontra enquanto mulher, são essas piadinhas, né, machistas, essas piadinhas sem graça, mas que quando a gente leva o nosso trabalho a sério, quando a gente tem aquele posicionamento e você se coloca ali, né, enquanto prestador de serviço no seu e se respeita, você tira isso de letra, né? Então eu falei para ele, não, é uma colega minha que está vindo, ela é muito responsável e tentou denigrir o máximo, né? A nossa categoria, tentou dizer que nós não sabíamos de nada, que saímos da academia, que a gente não sabia atuar dentro do campo. E sei que foi um debate, né? Foi um debate muito árduo entre eu e ele, mas no final ele perguntou se eu não queria prestar assistência para ele. E eu falei que naquele momento eu não estava disponível, mas que eu poderia indicar um outro colega. E aí foi dessa forma que eu saí do campo, desse produtor. Eu não retornei mais, né? Mas a colega que eu indiquei foi, e ela falou, precisa voltar lá, Ingrid? Tu tem certeza? Aí ela me ligou e falou, preciso voltar nesse produtor? Eu falei, não, Stephanie, até falei o nome aqui. Eu falei, não, se você não voltar, deixa que eu volto. Né? Deixa que eu volto e deixa que eu finalizo as nossas atividades em campo com ele. Então, é dessa forma que eu trato, para quem me conhece, eu sou muito de me impor, eu sou muito de me colocar, de defender, né, a nossa atividade, respeito a opinião dos produtores, cada um tem sua história, cada um tem o seu contexto, né? Então, o extensionista de campo, ele encontra muita dificuldade, tá? Em relação à presença dele no campo, às vezes a gente não consegue atender ali direto aquele produtor, mas a gente tenta dar um feedback, seja por WhatsApp, seja por telefone, e é assim que a gente vai levando a assistência técnica. Certo, muito obrigada, Ingrid. Tá? Muitos elogios, viu? Você é uma que sabe se impor em qualquer situação, poderosa, e quem trabalha contigo, eu já tive várias reuniões, ela fala, mesmo se impõe, não se intimida, né? Eu acho que essa postura de que, independente do gênero, você está ali para cumprir o seu papel como engenheiro dentro da sua formação é super importante, né? Não se deixa abater nesses momentos que você recebe ali uma brincadeira, e principalmente defender a categoria, que às vezes existe nesse momento de tá denegrindo o engenheiro de pesca. Então acho que essa postura ela é fundamental para que a gente consiga ultrapassar esses momentos mais complicados. Se surgir alguma pergunta aqui ao longo... Sim, para quem está... Pode falar. Assim, para quem está começando hoje na atividade, né, a engenharia de pesca ela é um leque, né? Ela vai desde a gestão, a você está no campo lidando com o piscicultor ou com o pescador. Então, ela é uma atividade muito extensa, né? E você pode ter certeza que cada uma delas lhe traz um benefício, lhe traz um aprendizado. Eu aprendi muito na parte de pesquisa, aprendi na parte de gestão e hoje estou aprendendo muito no campo. É fundamental. Sempre obrigada, aprendendo. Ingrid. Surge alguma pergunta aqui no final da rodada de apresentação? A gente conversa, né? Eu direciono as perguntas para vocês. E, dando continuidade à nossa conversa, a gente vai falar um pouco com a Ana Carolina, tão aguardada aí para falar sobre o embarque, né? Que o professor Marcos Bravo falou. A Ana Carolina Rodrigues da Cruz, ela é técnica em aquicultura formada pelo Instituto Federal do Pará, com mérito em controle de qualidade do pescado e supervisão de extensão e gestão pesqueira. Tem graduação em engenharia de pesca pela Universidade Federal Rural da Amazônia, experiência na área de engenharia de pesca e aquicultura, com ênfase em aquicultura continental, controle de qualidade do pescado, manejo de peixes amazônicos, reaproveitamento de resíduos do pescado, extensão rural e assistência técnica, e ainda uma especialização em engenharia de segurança do trabalho.
atua na Prefeitura Municipal de Abaetetuba. Então, Ana Carolina, fica à vontade, você tem 10 minutinhos. Fala um pouco para a gente sobre as suas experiências acadêmicas e profissionais. Bom, vocês estão me escutando direitinho? Sim. Tá. Boa noite, feliz Dia das Mulheres. Bom, eu agradeço a associação pelo convite, né? Primeiramente, que eu ia ser só ouvinte, né? Porque eu estou num momento meio corrido sobre a profissão, né? E vamos lá. Bom, em relação eu não sei nem por onde começar, né? Eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, eu falo assim, eu gosto do desafio, né? Em relação a ter medo, assim, eu peguei... Depois eu conto desse medo. Vamos lá. Hoje eu trabalho na Secretaria, né, Municipal de Abaetetuba, Secretaria de Agricultura, desculpa. E, assim, ainda hoje, né, eu estava pegando a fala aqui da Ingrid, que ela falou da questão de ser imponente, né, de se impor. Ainda hoje, lá no trabalho, eu abri assim a porta com tudo e falei, meninos, me desculpem. Aí, por quê? Eu sou muito grosseira, eu sou muito bruta. Talvez essa minha brutalidade é que faça com que eu, foi a minha carapuça para mim me defender de certas piadinhas, né? Do tipo assim, oi bebê, bom dia bebê, bom dia bebê, bom dia Ana Carolina. Aí, às vezes, sabe, mas tão, não sei o quê. É Ana Carolina. É aquela coisa, assim, vai de você, tudo bem. Eu sou mal educada de vez em quando, peço até desculpa para quem estiver escutando que já tenha passado por isso, mas são coisas na profissão que infelizmente a gente tem que infelizmente adotou, sabe? Para justamente não passar por isso, né? Hoje eu adoto uma situação de evitar passar número de telefone para produtor, porque eu já tive a experiência de mulher de produtor, pescador, me ligar e perguntar, quem está falando? Aí eu pergunto, quem é que você quer falar? Porque não, porque o seu telefone está no telefone do meu marido e começar a brigar comigo, aí eu, olha, eu trabalho no local tal, X tal, você é da onde? Ah, doutora, é a Carol que está falando? Sim, sou eu. É a fulana. E aí já se apresentar, já começar a conversar comigo normalmente. Enfim, então, vamos lá. Vamos falar do embarque, né? Mudando, parando de falar do meu atual local de trabalho, porque são N situações. Graças a Deus, eu tenho uma equipe, assim, eu trabalho só praticamente com homens. Na secretaria de todo mundo, nós somos apenas 7 mulheres, né? E no setor que eu trabalho, só eu de mulher. E graças a Deus, assim, eu tenho uma equipe que super me respeita, que super me ouve. E quando a gente vai para campo, tem essa situação, né, do produtor sempre direcionar a fala para os meninos, conversar com eles. E eu acho muito bacana que os meninos respondem, mas sempre eles viram para mim, o que tu acha? Qual é a tua opinião? Eu acho isso muito interessante, porque eles me dão a liberdade de também falar, eles sabem da minha presença, eles me valorizam, e eu agradeço muito, eu acredito que um deles esteja por aqui, mas enfim. Sim, vamos falar do embarque. Bom, eu embarquei em 2009, né? Na época, eu já estava formando no curso técnico de agricultura, né? Pelo IFPA, e estava fazendo, não lembro o semestre, da engenharia de pesca. Então, assim, era o técnico científico de bordo. Eu lembro que tinha muita gente que participava, eu achava interessante, né? Eu falava muito em casa, mas nunca imaginei que eu teria a oportunidade, né? E aí eu soube que uma colega, né? Desculpa, me falhou o nome dela agora, ela tinha conseguido uma vaga para embarcar. E aí, tá. Aí eu via lá pelos corredores que ela ia embarcar e tudo. E quando foi uma noite, isso foi numa quinta-feira, me ligaram, aí pensei que até fosse trote, mas enfim. Aí a menina falou, tu sabe do embarque, a fulana não vai poder ir, porque a mãe dela não deixou ela ir e tal, tu pode? Na mesma hora eu falei, eu vou. Não, mas tu tem que primeiro conversar com a tua família. Eu vou. Cheguei, peguei minha... Eu ainda não estava em casa, cheguei em casa, contei pro meu pai, é sério isso? Eu falei, pai, é a minha oportunidade, eu vou lá, porque eu já comentava com ele.
A minha mãe que ficou meio que assim, mas tu tem certeza? Quem é que vai? Só vai ter homem? Fala, qual é o problema? Se eu morrer, eu tenho seguro de vida. Vocês vão estar bem assegurados. Aí ela ficou meio que assim de lado, conversou com meu pai, mas totalmente super me apoiaram. Então quando vai? É amanhã. Aí eu sei que acabou não sendo na sexta, acabou sendo no sábado. E aí fui eu, o André, né, o André Oliveira, que estudava, na época ele ainda não estudava na UFRA, mas ele já estudava no IF, então a gente já se conhecia do IF. E foram 5 pescadores. O mestre, o contramestre, o motorista, um pescador e o cozinheiro. O contramestre, eu lembro que ele malmente me deu um bom dia no primeiro dia de embarque. O embarque durou 14 dias. E depois disso, ele não mais me direcionou a fala. Malmente percebi, notava a minha presença ali, ou então me ignorou simplesmente. Os outros todos falavam comigo e eram bem educados. Somente esse, mas eu respeitei a opinião dele, né? E assim, eu embarquei pela pesca dos peixes diversos, né? E assim, por ser mulher, o barco, ele era o Saara de Apoliano 13, então eu tinha um camarote só para mim. Que justamente, por conta dessa colega, que eu agradeço a ela e peço desculpa por não lembrar o nome dela agora, ela vindo brigando com o projeto, e aí foi que conseguiram um barco que ela pudesse embarcar, e aí tinha um camarote e tinha, mais embaixo, tinha um banheiro que fechava a porta, né? Só que eles usavam o banheiro lá de trás, só que todos estavam orientados a, quando fossem usar o banheiro, fechassem a porta, porque a Carol estava na embarcação, né? Então, quase todo dia pelo rádio, eles se comunicavam e falavam que tinha uma mulher lá naquele barco. Aconteceu umas 2 vezes de 2 barcos assim se aproximarem para me ver, que era para me ir lá para o Convés, que era para eles verem se de fato existia uma mulher no barco do Evandro, que era o mestre lá da embarcação. E aí, né, eu ficava, se é para mim lá, eu ia até lá no Convés, dava tchau para eles e pronto. Também isso, e eles iam embora para fazer a pesca deles. Enfim, então, foi uma experiência, assim, única, que eu confesso que eu não participei do treinamento, primeiramente, porque tinha todo um treinamento para participar do projeto e tal, porque foi em cima da hora. Foi assim, olha, me embarquei amanhã. E eu não pensei 2 vezes, eu vou. Claro, eu sei que se meus pais falassem, eu sei lá, me expulsassem de casa, mas enfim, eu fui, né? E assim, balançou bastante, não enjoei, tá? Como porque falaram aí, tem uns colegas que já enjoaram, não sei se porque eu não fui para mais distante, como é a pesca do camarão, né? Eu achei uma viagem até tranquila. Eu gostava muito de ficar 2 horas da tarde lá na frente, no sol, no meio do nada. E assim, não sei, sabe, assim, é uma experiência que até então eu tinha até apagado, assim, da minha mente, esqueci, mas quando o professor falou para mim falar sobre isso, falei, nossa, eu tenho que recapitular tanta coisa, falar de pescar a raia, e assim, quando eles levantavam, né, a rede, eu sempre ficava um pouco na defensiva, ficava afastada por causa de não estar se machucando, não estar muito lá próximo dos pescadores, e quando era depois, né, que abriu as redes, aí eu já descia para fazer trabalho junto com o André. E assim, uma das coisas que muito me orientaram antes de embarcar era a questão da vestimenta, né? Não usar shortinho, sempre, se possível, estar de calça, estar de camisa mangas compridas, cabelo amarrado. Então, eu ouvi muito isso, não só em casa, como também de uma das pessoas lá do projeto, né? Para a questão do respeito e para ninguém tirar graça comigo. Olha, até então eu não tive do que me queixar, não tiraram nenhum tipo de gracinha, nenhum tipo de piadinha. Talvez por ser bruta, né, de logo cortar algumas coisas, ser um pouco grosseira. Mas, como eu falei, a questão de se defender, né? E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, porque eu não sei nem dizer por onde começar, assim, sabe? Dizer assim, aconteceu isso, porque muitas coisas aconteceram. Teve uma situação que eu já não posso contar, porque senão o Ibama vem atrás de mim. Enfim, mas foi muito bom.
tá? Meninas, se vocês puderem ter a oportunidade, infelizmente, né, eu não sei se outras pessoas embarcaram, o projeto acabou, né, e tem toda aquela situação da menstruação no barco. Eu confesso, tá, meninas, de vez em quando, assim, eu uso fralda, porque eu sei que atividade de campo é praticamente o dia inteiro. Então, para mim não ter que parar, vai ter que ir ali fazer troca, não. Vai ter que ser assim para o dia inteiro, entendeu? E pegando o caso assim de ter medo de campo, talvez, não sei se por desafio, eu não sei, graças a Deus as experiências que eu tive foram boas. Talvez, assim, medo, acho que eu tive medo, uma experiência de eu ter ido para uma localidade, aqui mesmo em Baitetuba. E aí eu tava na ponte de noite, e conversa vai, conversa vem. E aí começou a bater o boto embaixo, né, lá da ponte, e história de boto, né? E aí alguém disse assim, tem alguém menstruado aqui. Aí todo mundo ficou se olhando. Logo eu falei, não sou eu. Aí todo mundo, não, tem alguém menstruado aqui sim. O cara insistiu. Resumindo, eu passei uns 3 dias nessa localidade e eu praticamente não dormi, com medo do boto. Mas, enfim, são experiências, são histórias de pescador, histórias de pescadora. E, assim, gente, eu não sei se já está esgotando o meu tempo. E é isso, sabe? Olha, já duvidei de ser engenheira de pesca, porque a gente acha tantos desafios aí, tanto o financeiro, né? A gente acha desafio que de vez em quando, mas essas piadinhas do bebê, né? Oi, bebê! Mas toda vez eu digo, eu não quero mais essa profissão. Aí depois eu digo, não, eu quero. Não, é um desafio. Todo dia eu falo, gente, essa profissão é desafio. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar essa profissão, posso ganhar pouco, mas eu estou fazendo a diferença. Difícil mesmo, porque eu trabalho num órgão público e a gente acaba sendo limitado, às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer muita coisa, mas a gente tem que botar o pé no chão e dar uma freada e ver o que é possível e o que, infelizmente, é só sonho. Gente, eu não sei se eu contei todo mundo, se eu ainda tenho mais tempo para falar. Já tenho tempo ou já está encerrando? Já acabou. Já até encerrou. Então tá. Olha, muita Então, gente ficou com as suas histórias, muita gente dizendo que a oportunidade que você teve é o sonho deles, mas que não podiam embarcar porque era apenas para homens. Então você é um exemplo para as mulheres, né? Tomarem coragem e correrem atrás dessa oportunidade para embarcar, para viver de fato essa experiência. Carol, todo mundo te parabenizando aqui. Obrigada por compartilhar essa experiência. E é inspirador, né? Nós sabemos que uma engenheira de pesca teve tal experiência. E a gente continua a nossa roda de conversa. Fica aí que se tiver alguma pergunta lá na rodada final. Tem algumas perguntas gerais para todas vocês aqui. Mas agora a gente vai falar um pouco com a Cleidiane. A Cleidiane Magalhães Barbosa, também engenheira de pesca. Atualmente ela é técnica em gestão de pesca e cultura da Secretaria de Estado de Pesca e Cultura do Pará. Tem experiência na área de recursos pesqueiros e aquicultura, ênfase principalmente na pesca artesanal, na criação de peixes nativos da bacia amazônica e na questão de licenciamento ambiental da aquicultura e da outorga d'água. Cleidiane, fica à vontade para falar da sua experiência acadêmica, profissional, e é isso, você tem 10 minutos. Boa noite a todos, parabéns a todas as engenheiras de pesca, pescadoras, produtores da área. Quero agradecer o convite, veio pela associação. E, como todo, a gente fez uma reflexão, né? Então, falando desde a graduação, eu fiz meu curso na UFRA, né? Na engenharia de pesca da UFRA, mas eu estagiei a minha graduação toda na UFPA, no curso de oceanografia. E lá a minha experiência foi, graças a Deus, foi muito boa, porque a minha orientadora tinha muito essa preocupação por a gente ser mulher, de sempre que a gente sair em campo, ter um homem para nos, não é proteger, né? É tipo, qualquer probleminha lá, ajude as meninas, né? Mas eu sempre fui daquela pessoa de
me impor quando eu tinha minha opinião, não assim tão empoderada e tal, mas eu sempre tentava chegar com o pescador, porque eu trabalhei na graduação muito com a pesca artesanal. Então a gente sabe quando o pescador já olha meio torto para a gente, né? Como a gente chega lá para conversar, eles meio que falam com o colega, mas não falam com a gente. A gente faz a pergunta e ele não responde olhando para a gente, né? Eles respondem para o colega. Mas, assim, graças a Deus, os pescadores sempre me atenderam. E em relação a meu trabalho hoje na SEDAP, o que eu posso falar é que hoje eu sou cedida aqui na Regional de Castanhal, né? Aqui temos 3 engenheiros de pesca e eu sou a única mulher. Os produtores chegam para solicitar alguma orientação, alguma explicação. No início, eles não olham muito com bons olhos o que eu falo. E na minha sala, para quem não sabe, meu marido é Godinho Noronha. Então, eles preferem falar com o engenheiro do que com a engenheira. Né? Eu estou lá respondendo, mas eles ficam, mas doutor, mas seu fulano, é como se eu não existisse na sala, mas ele tenta ficar meio quieto na dele para dizer, não, vai, te impõe. Então, eu tento, né, responder, eu tento me impor. No entanto, que eu vou falar um caso para vocês, a gente está em 2021. Em 2019, me solicitaram uma visita junto com a engenheira de pesca da Emater, a Gil, em São Caetano. A gente foi lá, era uma criação de pirarucu, a gente orientou, tudo mais. Passou uma semana, o nosso coordenador da regional liga para o engenheiro Noronha pedindo para ele ajudar esse mesmo produtor. E quando ele comentou comigo, eu falei assim, estranho, a gente acabou de ventilar, não tem uma semana, não é porque está morrendo de pirarucu dele, não sei o quê. Eu falei assim, ele simplesmente ignorou as nossas orientações técnicas. Ele escutou, o meu marido falou a mesma coisa que eu falei, do que a outra engenheira falou, quais são o que ele tinha que fazer, mas como foi uma mulher, ele não escutou. Ele preferiu que o peixe dele morresse do que ele escutasse uma mulher falando o que ele deveria fazer. Em pleno século XXI, essas são situações que a gente ainda passa, infelizmente, né? Mas em relação às reuniões, graças a Deus, apesar de ser reuniões que a maioria é mulher, porque a nossa área é uma área que 90% é homem ainda, né? Eles sempre dão oportunidades para me falar. Eu, por exemplo, participo de um conselho que se chama que trata do desenvolvimento rural, né? E eu sou uma das conselheiras que representa a secretaria. Eles sempre me escutam e sempre me dão espaço para falar. O coordenador da minha regional, graças a Deus, ele escuta tanto a minha opinião como dos outros técnicos em relação à atividade e não tem aquele privilégio porque é homem ou porque a mulher não sabe das coisas. Mas, infelizmente, ainda temos esse problema de, em campo, a gente falar, o produtor, tá, senhora, tá. E não querer nos escutar, não querer acreditar que a gente está falando aquilo é para ajudar. Como eu sempre deixo claro para eles, né, que eu estou ali para ajudar. E tento dizer quando eles estão um pouco equivocados, de uma maneira que eles não se sentam magoados, né? Que tudo isso a gente tem que saber lidar. Principalmente que quando a gente chega lá, é com o dono, com o homem que a gente vai tratar, não é com a esposa. Nas minhas visitas, eu nunca visitei uma mulher, para dizer a verdade. Sempre foram os homens, né? Eu tive que chegar, através da competência, como as meninas já falaram, né? Eu tento não ser agressiva, mas quando eu me sinto ameaçada, eu tento me impor através da competência, deixando ele no lugar dele e eu no meu lugar. Né? Até porque quando a gente sai para essas propriedades, né, a gente tem que realmente ter uma certa preocupação. E eu não costumo ir só. Às vezes a gente faz muitas visitas junto com a Emater. Né? Então, quando é necessário para ir só, eu vou, não tenho medo disso, até porque eu sei do que eu faço, né? E eu vou para lá para me resolver algum problema ou dar alguma orientação. Então, em relação graças a Deus, a academia não tive muito problema, eu tenho mais problemas na vida profissional, que é no dia a dia lidando com o homem, né? Porque a gente tem que impor a nossa opinião de uma forma com que
tenha credibilidade para eles, mas como já foi falado, através da competência, a gente tem que sempre estar estudando, a gente tem sempre que estar buscando soluções, né? A gente realmente não, eu trabalho numa secretaria que se juntou a SAGRE com a CEPAC, é uma secretaria velha, então são muita gente idosas, então a gente tem que saber lidar com esses profissionais que falar 40 anos atrás não era assim. Não era desse jeito que eu fazia. Então, a gente também tem que saber lidar com essa diferença de novas tecnologias, trabalhar com pensamentos antigos, né? De uma forma que eles não pensem que a gente seja uma intrusa ali, querendo tirar o conhecimento, que eles não têm esse conhecimento. Tem que haver aquela troca, né? Do novo com o antigo e ver o que a gente pode mesclar e sair uma coisa boa para o fomento da atividade, né? Em relação à gestão também, em relação ao licenciamento, eu trabalhei em Santarém. Eu era a única engenheira de pesca que eu comecei na Secretaria Municipal de Santarém. E, graças a Deus, o setor de fiscal lá, que quando eu saí a campo, ele sempre tinha essa preocupação de sentar comigo e falar assim, dona Cleidiane, a senhora que manda. A senhora vai nos orientar, dizer o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, quando eu chegava em alguma propriedade em que a situação era para multa, sabe? Então, eles me olhavam, eu ia orientar, eu falava de uma maneira que não fosse muito agressivo com o produtor e não fazia, não era uma forma de chegar lá e bora multar geral e acabar com a atividade. Não, eu sempre tentava balancear. Até porque era pequeno produtor, o pobrezinho às vezes não tinha aquele conhecimento. Então, eu fazia com que os fiscais tivessem essa acessibilidade, porque a gente consegue captar, né? Mulher tem mais essa facilidade. O homem já quer chegar dizendo o que tem que fazer e chegar e resolver, né? Então, esse lado feminino faz com que a gente, né, tenha essa sensibilidade. Então, eu, graças a Deus, tirando assim, um caso assim ali, né, porque às vezes quando tu trabalha com homem, eu tenho muita facilidade, graças a Deus. A maioria das pessoas que eu convivo também são masculinos, então eu sempre tive essa facilidade de saber tratar com homens, né, e ter sorte de ter profissionais, colegas de profissão, que sempre me respeitaram, seja dentro da secretaria ou fora, em outros órgãos, né? Então, graças a Deus, eu não tive muitos problemas. Mesmo na extensão, a minha preocupação quando eu saio em campo, o negócio da vestimenta, por exemplo, né? Não ir nada muito, eu vou a mais discreta possível, né? Para não dar motivo para piadinhas, para as indiretas, né? Então, a gente também tem que se policiar um pouco em relação a isso, infelizmente. Mas, tirando esses detalhezinhos que, infelizmente, a nossa sociedade em geral é muito machista, né? Para eles, o lugar da mulher não é chegar dando ordem, não é comandando uma empresa, não é gerenciando uma secretaria, né? Para eles, nosso lugar é o mais visível possível, eles que têm que aparecer. Mas, aos poucos, eu acho que a gente está conquistando o nosso espaço, nós temos profissionais que estão aí levantando a bandeira de forma bem competente. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Mostrar que a engenheira de pesca é tão competente como o engenheiro de pesca. Não existe o melhor nem o menos melhor. O que existe são engenheiros competentes para fazer com que a atividade se desenvolva, seja na pesca, seja na aquicultura, né? Então, o que eu tento dentro da secretaria onde eu trabalho é tanto levantar a bandeira de que somos competentes, e eu mostro isso todo santo dia, né? E não tenho medo de desafio, quem me conhece sabe disso, e que me chamarem, eu tento ir lá resolver e compartilhar da minha experiência e dos meus conhecimentos, seja na pesca ou seja na aquicultura. Então é isso, eu quero agradecer novamente pelo convite, ainda tenho mais tempo? Já acabou, Cleidiane. Pode agradecer. Obrigado aí pelo convite de novo à associação, as meninas estão todas de parabéns, né? E mostrando que cada uma tem seu espaço, como a Ingrid falou, né? Graças a Deus, no nosso curso tem um leque. A engenharia de pesca não é pesca nem aquicultura, é um leque de oportunidades que dá tanto para o engenheiro como para a engenheira.
Obrigada, Cleidiane, por mostrar, né, através da tua experiência, como é que você vence os desafios diários, né? Então, tem uma pergunta aqui da Adriana, mas eu vou deixar ela para o final, porque é uma pergunta bem geral. E a gente termina essa primeira fala para passar para a parte das perguntas com a Elizabeth de Matos Serrão. A Elizabeth é natural de Santarém, do estado do Pará. Ela é formada, ela é bacharel em engenharia de pesca, né? Formou em 2016, mestre em recursos aquáticos continentais amazônicos, finalizou em 2018 pelo Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará. Atualmente é colaboradora voluntária no Laboratório de Ecologia de Ictioplâncton do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas da UFOPA. Possui experiência e interesse em trabalho de pesquisa e extensão nos seguintes temas: populações tradicionais, pescadores tradicionais, artesanais, quilombolas, indígenas, agricultura familiar, produção familiar e gênero. Também é colaboradora na Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, Sapopema. Elizabeth, fala um pouco da sua experiência para a gente. Você tem 10 minutinhos e seja muito bem-vinda. Obrigada, Luísa. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Bem, gente, ouvindo as meninas falando, tem que respirar um pouquinho com tantas coisas, né, que a gente acaba passando nesse processo. Mas, assim, de modo geral, eu acho que eu ainda tive muita sorte em levando em consideração algumas falas das meninas, né, em relação às experiências delas. Na graduação em si, eu também não senti nenhum problema vindo de amigos ou professores, eu nunca vi nenhum olhar julgador ou algo assim. Eu tive quando eu escolhi, antes mesmo de entrar um pouquinho no curso, foi quando eu senti um pouco, mas foi com amigos de fora e com familiares, porque eu venho de um curso de serviço social, estudava numa universidade privada, estava quase para terminar e passei na federal, né? Na época eu também passei no concurso municipal para trabalhar como auxiliar administrativo. Então, quando eu entrei na federal, foi um sonho, um que eu almejava bastante. E quando eu decidi entrar, eu disse que eu ia fazer algo na área ambiental, algo que eu gostasse. Que o serviço social eu fiz porque eu tinha que fazer um curso superior, né? A gente vem com aquilo da família. Então, quando eu decidi mudar, eu digo, meu Deus, a primeira coisa que me perguntaram é se eu ia aprender a fazer malhadeira. Tu vai entrar, vou fazer engenharia de pesca para poder pescar? Então, eu vi isso de parentes, de colegas próximos, então eu já senti, né, de meu pai do céu, como é que vai ser esse processo? Já senti logo no início. Mas na universidade, em si, na graduação, eu não tive nenhum problema, fui rodeada de pessoas realmente que eu acho que só queria que a gente crescesse e melhorasse cada vez mais. O meu orientador, que é o professor Diego, que até hoje eu chamo ele de meu orientador, porque ele é eternamente, ele foi no meu TCC, foi no meu mestrado, ele me abriu portas quando ele me deu a possibilidade de ser voluntária, né, no laboratório. O estágio voluntário, para mim, abriu portas, e eu sei que tem um monte de acadêmicos aqui ouvindo a gente, eu acho que isso é uma experiência incrível, você ser voluntário e estagiar, sabe? Você aprende muita coisa, você aprende errando, troca de experiências. Eu trabalhava com ovos e larvas com ele, ia para campo, morria de medo nas embarcações, que a gente tinha que ficar no Amazonas, no período de chuva. Aquilo foi muito desafiador para mim. Passava as noites fazendo coleta de dia, coleta de noite, depois ia para o laboratório fazer triagem. Então, como eu trabalhava e estudava, o meu estágio, o meu professor me ajudou bastante, foi super flexível, né? Eu conseguia fazer estágio, às vezes eu ficava até mais tarde no laboratório, ia nos sábados. Então, eu tive um apoio, assim, eu vejo com meus outros colegas também que a gente teve um apoio. Quando eu mudei do laboratório para não trabalhar mais com ovos e larvas, e aí veio a proposta do professor para trabalhar com pesca artesanal, aí eu senti um pouquinho de impacto, né? Vou para campo, mulher, para campo no meio de um monte de pescador, que a gente sabe que a maioria são homens, né? São poucas mulheres na pesca. Então, aí realmente eu senti um pouco o impacto de como ia ser essa receptividade dos pescadores, né? Uma mulher magrela,
chegando lá, fazendo uma entrevista, fazendo um monte de perguntas, falar, meu Deus, lá vem essa menina com um papel, com um monte de perguntas e questionário. Então, o primeiro passo era fazer com que eles entendessem a importância do projeto, fazer com que eles me respeitassem, né? Entendessem que ali eu estava para tentar coletar informações, mas que eu também queria uma troca de experiências, que eu sempre, isso eu acho que o professor sempre bateu na tecla com a gente. Eu lembro que ele dizia, gente, respeita em primeiro lugar, né? Eles são pessoas humildes, eles têm um grande conhecimento, independente se eu sou homem ou mulher, vamos lá, vamos com respeito. Então, eu aprendi muito com eles. Quando eu chegava, na primeira pessoa que eu entrevistei, eu tremi bastante, que eu tinha medo de levar um não na entrevista, mas graças a Deus, assim, eu encontrei pessoas muito bacanas e eu não posso deixar de falar de uma pescadora, mulher, que me ajudou nesse processo, tanto no TCC como no mestrado. As minhas coletas, que eram diretamente com homens, ela me acompanhava nas coletas, ela me levava em cada casa de pescador, participava comigo, ouvia todas as perguntas. Ela queria saber para que eu estava fazendo aquilo, por que eu fazia aquela pergunta, o que era de importante naquela pergunta. E hoje ela é coordenadora de núcleo de base de alguns pescadores na área dela, aqui no Lago do Maicá, que é o lago onde era o meu projeto, tanto do TCC quanto do mestrado. Na época de pescador, hoje ela é coordenadora de núcleo de base, ela comanda vários pescadores. Então eu percebi que aquela troca foi bacana, tanto dela para mim como uma troca de experiência, né? Foi muito gratificante esse processo. Então, eu não senti dos pescadores nenhum momento, assim, algo a mais do que realmente tinha ali de pesquisa. Eu acho que eu sou um pouco, como acho que a Ingrid falou, sabe? Eu já chego, converso, sou bem clara, objetiva, então eu não dava margem para que viesse outro tipo de brincadeira, ou eu dava margem para que acontecesse qualquer outra coisa, sabe? Eu sempre fui muito respeitosa, então eu sempre entrei na casa de um pescador e sempre falei com todo mundo, esposa, me apresentava, explicava o projeto. Eu já tive alguns problemas em ligações, que eu não lembro quem foi que falou, se foi a Gabi, de eu ligar, meu esposo atender realmente, no primeiro momento a dizer, quem é que tá falando? Com meu marido, né? Quem é essa menina ligando às vezes essa hora e não sei o quê? Daí tá pescando, né? Então, realmente, isso aí aconteceu várias vezes, vamos dizer assim, sabe? Mas fora isso, eu não tive nenhum problema em relação à coleta. Então, eu acho que a troca foi muito boa. E quando veio a oportunidade de trabalhar na Sapopema, como colaboradora voluntária, e esse contato ficou até maior, porque eu comecei a viajar, Óbidos, Coroai, eu participei das oficinas do Plano de Desenvolvimento da Pesca Sustentável, que a Sapopema realizou junto com a UFOPA e outras instituições. Então, esse contato ele ficou maior, né? Então, mais visível, eles começaram a me conhecer mais, me ver, né? Ter esse contato. E eu senti que o respeito e a confiança criada entre eu e os pescadores foram ficando até maiores. Tanto que hoje, atualmente, eles me fizeram um convite de trabalhar com o movimento dos pescadores aqui da região. Eu sou consultora técnica do Mopeban, hoje em um projeto na região do Tapajós, que a gente tem como objetivo construir a linha de base da pesca da região e fortalecer também as colônias de pescadores da região do Tapajós. Então, foi através justamente de todo esse contato que eu tenho desde a graduação e do mestrado com os pescadores que a gente conseguiu criar esse elo de confiança, né? De troca, de respeito, que aí surgiu esse convite para trabalhar. E aí, hoje, o meu desafio maior como mulher é ser mãe em toda essa confusão, no meio de uma pandemia. Eu tenho uma bebê de 4 meses. Então, quando surgiu o convite para trabalhar com o Mopeban, um mês depois eu descobri que estava grávida. E aí eu chorei horrores, porque na minha percepção, eu como mulher, que já é difícil trabalhar nesse plano, né, de ir para campo, de viajar, de estar no meio de um monte de homem, que realmente é a nossa realidade, acaba convivendo mais com homem mesmo, né, por causa dos pescadores. E as esposas dos pescadores que acabam até adotando a gente, assim, sabe, como parte da família. Me vi no meio desse turbilhão
Como é que eu vou trabalhar com uma menina, com uma criança no braço? Então eu digo, pronto, não vão mais me querer no projeto. Como é que vai ser? Aí foi aquele desespero. Mas aí chamamos, contamos, tive a ajuda de uma amiga da Sapopema e agora vamos contar, né? E por surpresa, eles foram super acessíveis, disseram que isso é bem normal, que não era para me preocupar, que a gente ia fazer um trabalho, a gente ia fazer o projeto mais flexível possível. E hoje a gente está assim, trabalhando com esse projeto, sendo mãe, no meio de toda essa confusão. E aí eu trabalho também como auxiliar administrativa numa escola municipal. E aí a gente se divide, né? Então, ouvindo as experiências das meninas, falando de como é complicado esse giro de pesca, realmente é difícil. Não dá para ser fácil. Não é fácil, mas ainda mais quando a gente vai para campo, lidando com tantos problemas. Mas eu me sinto muito feliz no que eu faço hoje. Claro que tem muita coisa, a gente aprende todo dia. Todo dia, quando a gente vai para campo, vai para o trabalho, é um aprendizado constante, uma troca de experiências, mas eu acho que isso está valendo a pena, né? E a gente com confiança, com competência, com respeito mútuo, porque a gente tem que ter respeito pela comunidade, pelos pescadores artesanais, pelo conhecimento tradicional, começa por aí. Então, eu acho que essa troca te dá... Eles confiam em você, você confia nele e o trabalho flui. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu queria agradecer pelo convite de vocês também, de poder fazer essa troca de experiências. E eu espero que eu tenha falado um pouquinho, mais ou menos, do que a gente vive hoje, do que a minha experiência, né, de campo, de tudo que a gente vive. Tem muita coisa também, assim como as meninas, a gente acaba tendo uns flashes de lembrança, o que eu passei. Eu já corri de boi no meio do campo, no desespero de ser mulher, a gente fazendo coleta. Uma coisa importante também, eu acho que eu nunca ia sozinha, eu sempre ia com um amigo do laboratório. Sempre um amigo do laboratório me acompanhava nas coletas, ou uma amiga me acompanhava, mas a gente também, eu nunca ia sozinha, disso a gente tinha o maior cuidado, né? Mas eu acho que está sendo produtivo, a gente tá sendo legal, importante, eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta. Obrigada, Elizabeth. Tem muitas pessoas, né, comentando aqui que é importante mostrar, falar sobre a questão da maternidade, né, que acho que você foi a única que comentou sobre isso. É importante essa fala, porque pesa, né, principalmente para engenheira de pesca que tem que ir para campo, e aí você se preocupou com isso, mas a Sapopema foi super receptiva. Quero agradecer, né, as meninas que aceitaram o convite da fala. Tem várias perguntas aqui, a gente vai fazer já uma rodada para todas vocês, aí cada uma, tem umas direcionadas e tem outras que cada uma pode escolher responder, tá bom? Mas na data de hoje, acho que com a fala de todas vocês, a gente vê que o 8 de março ele ainda continua muito presente, né? Fazendo essa reafirmação de direitos iguais, esse dia a dia em que você está ali impondo a sua competência, independente do seu gênero, e a gente continua firmando o pé sem que isso ceda, sem que a gente ceda. Então, às vezes, algumas pessoas, nossa, mas para que a gente precisa discutir 8 de março, né? Eu acho que é essa discussão que vocês todas trazem, de experiências, de alguns relatos que ainda ocorrem, mas que existem muito respeito, existem muitas pessoas que a gente tem experiências positivas na vida profissional acadêmica, mas nós temos algumas experiências negativas também que fazem com que a gente mantenha, né, sempre a discussão acerca desses direitos que a gente conquistou ao longo da história e que a gente continua conquistando cada uma na sua área. A gente praticamente veio lá do Baixo Amazonas ali, né, Santarém, veio até aqui a Foz, então cada mulher atuando em muitas dessas áreas e cada uma de vocês continua fazendo essa defesa de direitos iguais e para nós sermos respeitadas como profissionais que nós somos. Então, parabéns, meninas, vocês são inspiração. Nós tivemos 90 pessoas aqui ouvindo a história de vocês, ouvindo extensionistas, pessoas que trabalham como a Elizabeth lá na Sapopema, a Gabi, que trabalha com o controle do pescado, a Ana Carolina, que trabalha lá na prefeitura agora, né, Carol?
a Cleidiane, que falou lindamente, uma forma de se impor, mas de mostrar respeito, né, de mostrar ou se posicionar. Então, muito obrigada, de verdade. Tem algumas perguntas aqui, uma direcionada para Gabi, se eu não me engano, ela é da Adriana, e ela pergunta se a indústria do grude ainda tem muitos homens, porque ela era sempre dominada, né, por homens e se continua da mesma forma. Eu vou só fazer logo todas as perguntas e aí a gente vai respondendo, pode ser? Então, essa é para a Gabi. Nós temos uma pergunta do Vitor, e aí ele fala, né, se alguma de vocês já tiveram alguma experiência desagradável no ambiente acadêmico ou souberam de alguém que passou por isso, como assédio ou machismo. Se alguma de vocês quiser responder ou souber de alguma coisa, já pode levantar a mãozinha, que aí a gente pode falar um pouco sobre isso. Algumas de vocês já viraram um anel, qualquer anel, para parecer uma aliança na hora de ir para campo, por exemplo, se isso ajudou. Tiveram algumas falas voltadas à questão da nossa vestimenta, né? Que vários de vocês citaram, que se preocupam com a vestimenta na hora de ir para campo, né? E aí foi comentado que, além da nossa competência, a gente ainda precisa se preocupar com a nossa vestimenta, porque temos que impor sempre, ainda ter sorte de ter colegas de trabalho que nos respeitam, mas a gente sempre tem essa fala, né, de que nós precisamos, acho que a Rosália falou, temos que vestir uma armadura todos os dias e, ao mesmo tempo, continuar com a ternura, né, de mulheres. E a Janaína comentou, né, que a gente carrega muita responsabilidade sobre a imagem que vamos passar como profissionais, desde a escolha de uma roupa. Então, tudo isso são discussões, são temas abordados aqui, mas se alguma de vocês, além da Gabi, né, que vai falar sobre a indústria do grude, se vocês quiserem falar um pouco sobre essas outras duas perguntas, de experiências desagradáveis e sobre se alguma de vocês já virou o anel, podem ficar à vontade. Gabi? Sim, né? A indústria do peixe e do camarão, ela ainda tem um número de mulheres, assim, do peixe bem significativo, inclusive, mas quando se trata da bexiga, não. 100% mesmo são homens que trabalham dentro na parte mesmo de processamento, né? São homens, todos homens. E sobre a aliança, eu queria fazer um comentário que a gente, como controle de qualidade, a gente não pode usar absolutamente nada, inclusive a gente tem que tirar a nossa aliança, né? Então, eu nunca usei dessa estratégia, porque na verdade eu fico sem a minha aliança. Eu sou casada, mas eu fico sem a minha aliança para trabalhar. É isso. Mas alguém gostaria de comentar? Ediane, Elizabeth, Ingrid, Carolina, a Ingrid. Na verdade, assim, na academia, a única ansiedade que eu tinha realmente, né, era embarcar, na embarque de pesca mesmo, né. Acabei lembrando que eu embarquei no Paulo Moreira, ao contrário da colega, eu passei muito mal, enjoei muito, e aí tinha que fazer o horário, né, porque nós éramos acadêmicos, aí nós tínhamos que cumprir o horário, então eu passava o dia todo mal, vomitando, e na madrugada eu tinha que fazer meu horário, tinha que levantar para bater o ponto lá, marcar lá os pontos, as coordenadas, e ver puxar a rede, puxar a armadilha, e passando mal, enjoada. Então, eu uso a desculpa que era porque no barco era no Paulo Moreira e o calado era curto. Eu uso essa desculpa, então, porque balançava demais. E a minha ansiedade realmente era embarcar num barco de pesca, mas naquele momento, naquele período, não era aceitável que mulher embarcasse, né? Por uma questão, como eu falei, ou por cuidado dos professores, dos docentes, ou mesmo porque as embarcações não permitiam que nós embarcássemos. Teve uma segunda turma, logo depois da minha, teve uma colega que ela embarcou, e eu fiquei muito feliz, né, por ter visto uma mulher embarcar no embarco assim, se igualar, né, ao homem, porque só iam homens embarcar. E aí ela embarcou, e eu fiquei muito feliz por ela. Achei ela marrenta, né, segurou ali, assim como a Gabi,
porque é muito difícil você embarcar eu imagino, né, num barco de pesca, onde não tem um local, não vou dizer adequado, mas um local separado para você, porque normalmente as embarcações, não tem um lugar para dormir, não tem camarote, você dorme onde der, principalmente pesca de lagosta, pesca de camarão. As embarcações elas não são adaptadas, né, para esse estilo de padrão, né, que a gente pode dizer, não tem camarote adequado para a pessoa se alojar, mas parabéns, meninas, fico feliz em ouvir, né, cada relato de vocês. Eu tenho 3 meninos, né, já cheguei no estado do Amapá com 1, quando eu cheguei, já cheguei gestante, e aí os meninos dizem que eu dei o golpe no estado, né, que eu já entrei grávida para entrar de licença maternidade, mas tudo bem. Depois de 5 anos veio o meu pequeno. Eles não são um desafio para mim, muito pelo contrário, são um incentivo. Com eles eu saí para fazer mestrado, com eles eu vou para campo. Eles não são desculpa para mim não estar no campo. Eu passo semanas fora. Tenho um parceiro, né, o meu esposo, que me ajuda muito, me apoia muito. Então, já me conheceu, já estava no meio dos homens, né? Minha turma, nós éramos 6 mulheres. A Cleidiane foi da minha turma, Marquinho, Marcos Brabo, João Terra. Então, eles conhecem muito bem essas declarações, esses relatos em relação à academia. Mas, no mais, parabéns. Carol, você levantou a mão? Posso ler? Sim, eu acho. Sim. Aquela questão de usar o anel, assim, eu sempre uso, mas eu não tinha ainda parado para pensar que eu poderia virar para usar com aliança, mas eu gostei dessa dica, passar a usar. E sobre sofrer assédio, nesse momento, eu, graças a Deus, eu não lembro, talvez como eu já falei no início, né, por ser um pouco bruta. Na semana passada, foi a abertura da pesca, né, aqui na região do Baixo Tocantins. Então, a gente foi para a Bahia acompanhar a questão do bloqueio. E no retorno, era eu e mais 4 colegas na voadeira. Aí eu pedi pro meu namorado levar umas sacolas, porque a gente tinha comprado peixe e a gente ia se dividir. Aí um dos colegas falou assim, olha, ele não tem ciúme de ti, saindo com um bando de macho? Aí eu parei para pensar, falei, olha, ele tem que ir se acostumando, porque a minha profissão é predominantemente masculina, e se ele quer ficar comigo, vai ter que ser assim. Mas é aquela coisa, eu falei de forma grosseira, mas, tipo, é uma coisa que eu tinha realmente parado. Depois que eu fui parar para pensar, sabe? Porque para mim já é tão comum trabalhar com um bando de macho que, tipo, eu não sei se isso desagrada o meu namorado. Eu acredito que eu ainda nunca acabei perguntando para ele. E aí, olhando assim sobre a questão de machista, eu não sei se essa pergunta poderia classificar como machismo, mas eu acredito que não levei para maldade, só colocando assim pela situação e essa pergunta, mas que eu lembre agora, que eu tenha tido medo em relação a isso, graças a Deus, até o momento, não tenho o que relatar. Mas gostei da dica do anel. Obrigada. Obrigada, Ana Cleide, pode ficar à vontade. Em relação ao assédio, não passei, também com as colegas com que eu estagiei, também não relataram nenhum assunto, nenhum fato sobre isso. E eu nunca precisei, graças a Deus, apresentar o anel. Para quem não sabe, eu e Goderian somos namorados. Nos conhecemos na UFA, né? Então, estamos juntos, contando desde o namoro, desde 2014, né? Daí já vieram 2 meninos, que é o Miguel e o Jorge. O Miguel, eu estava grávida dele quando eu fui para Santarém, e meu primeiro emprego foi grávida. Eu ia fazer as vistorias, eu ia fazer as visitas técnicas com a barriga imensa, mas eu ia, não tive, graças a Deus, a minha gravidez. Eu não sentia enjoo, não sentia desejo, não senti. Para mim foi uma coisa normal, só senti um peso na frente que eu tinha que carregar, que era o Miguelito, né? Mas graças a Deus não me impediu nunca de ir trabalhar, né? Então, de novamente eu falo, né? Não tive nenhum problema em relação a me impor, e
em relação ao anel, reforçando, casei com engenheiro de pesca, né? Então ele sabe que o nosso ambiente é extremamente masculino, que os meus amigos, a maioria, são homens, né? Então, como diz o nosso amigo Marcos Prabo, o magnata já está climatizado da situação, então não preciso, graças a Deus, né, ter que ficar explicando como é o meu trabalho. Só o meu caçulo Jorge que fala, mamãe, a senhora é pescadora? Eu falei assim, não, meu filho, infelizmente eu sou uma engenheira de pesca que não sabe pescar e não sabe nadar, olha esse detalhe, mas não tenho medo de entrar em barco. Alguém assim se identificou e não sabe, isso é engenheira de pesca e não sabe nadar? Tamo junto, Ana. É isso, obrigada. Obrigada, meninas. Quero falar, Elizabeth, se quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Não, só reforçando das meninas do assédio, eu também não lembro de nenhum fato assim que me leve a que pode ter sido um assédio. Em relação ao anel também, não tinha pensado neste caso, senão eu poderia ter usado, né, se fosse necessário, mas não tive. Também sou casada e em relação ao meu marido também, acho que eu nunca precisei, eu nunca pensei em ter que, né, de explicar que eu estaria no meio de um monte de homem por trabalhar com pescador. Acho que nunca teve esse problema, assim, nem por parte dele, em nenhum momento, não. Mas a dica do anel realmente foi bem engraçada, eu não tinha parado para pensar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tem alguns comentários aqui, né, que nenhuma de vocês na fala colocou a questão de discriminação de amigos da universidades. Todas vocês colocaram que tiveram apoio, isso é um ponto super relevante, a Janaína Galvão colocou aqui. Eu vou só colocar uma pergunta, a gente vai finalizar, mas quem quiser ficar depois para responder a pergunta da Gabi Gualdez, ela falou que ela não está conseguindo estágio voluntário, como é que vocês conseguem? Porque ela sente que os professores dão prioridade para outros. E, assim, tem várias outras perguntas, vocês podem ler aqui. Mas eu quero finalizar dizendo que essa experiência de hoje, essa mesa redonda, ela foi uma ideia da associação, tá bom? Então, eu quero falar um pouco sobre a associação. A gente tem vários acadêmicos aqui e a associação, ela é um órgão representativo. E representar uma categoria é super desafiador. Exige dedicação, tempo e energia que poderia estar sendo usado, por exemplo, em atividades remuneradas. E o que não é o caso da associação, tá? É um trabalho voluntário. O ideal seria que todos os estudantes e profissionais da engenharia de pesca dos estados do Pará e Amapá aderissem à AEP, aderissem à nossa organização, tornassem ela mais forte, né, e ainda mais representativa. E o valor para isso é super irrisório, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, acompanhem as redes sociais, se informem com qualquer associado. Eu sou associada, acho que grande parte das meninas também. E assim, faça parte, porque é uma forma de nós exaltarmos a engenharia de pesca, é uma forma de nós termos esse tipo de conversa, esse tipo de troca de experiência. Eu realmente agradeço, especialmente a gestão do professor Marcos, né, que é o presidente do Pará, ao Anderson Garcia Pantoja, que é o vice-presidente do Amapá, e ao Carlos Roberto Martins de Almeida Júnior, que é o tesoureiro, que pensaram nessa atividade. Não foi algo, pelo menos não pensado por mim, apesar de estar moderando aqui, isso foi um convite do professor Marcos, eu agradeço demais, porque nós tivemos uma conversa enriquecedora, eu não conhecia alguma das engenharias de pesca que estão aqui hoje, então, de fato, a ideia partiu deles, e eu gostaria muito de exaltar que a gente precisa fazer mais isso, essa atividade hoje de conversa, de troca de experiência, e a gente pode fazer isso através da associação, da AEP. E alunos que estejam assistindo, profissionais que estejam vendo essa mesa redonda, entrem em contato com o professor Marcos Bravo, com qualquer outro associado, associem-se. A gente precisa fortalecer a nossa categoria. A gente precisa ter esse tipo de discussão para que a gente defenda a nossa atuação. Então, para isso, a EP hoje está se reorganizando e a gente está iniciando essas atividades. Muito obrigada, boa noite a todas.